Está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos, prestação de serviço. Na realidade, vamos falar de um fato que aconteceu, foi o dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto é o dia da instalação dos cursos jurídicos no Brasil, lá com a Faculdade de Direito de Olinda e Recife. Começou em Pernambuco, viu, gente? Depois aqui as arcadas, as Faculdade de Direito aqui do Largo de São Francisco, não é famosa. Quem é que não quer estudar no Largo de São Francisco, né? É a mais famosa do Brasil. Mas começou lá em Pernambuco. Essa história toda, já lá se vão 100 e tantos anos. E todo 11 de agosto existe a comemoração. Quero mandar meu abraço aqui para o doutor Alexandre de Sá Domingues, filho do grande escritor, imortal da Academia Guarulhense de Letras, o escritor Clóvis Domingues, né? Ele que é advogado criminalista, e todo o pessoal lá que está realmente tentando fazer um grande trabalho aqui na 57ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Houve um grande baile, não pude ir nos festejos, mas soube que foi realmente uma festa fantástica, e esse dia precisa ser comemorado. Eu trazendo hoje aqui um ilustre advogado de Guarulhos, né? O Nelson Luiz Júcio. Nelson Luiz Júcio. Ô, Nelson, você é formado já? Em que ano você se formou? Em 1985. 85? Você estudou aonde? Estudei na FIG. Na FIG Unimesp, né? Que é hoje. Unimesp hoje. Pois é, gente, eu também fiz meu curso Período de Direito noturno, lá. Né? Período noturno. Você teve grandes professores lá. Professor Dr. José Ribamar Matos da Silva. Também. Não é? Também. Professor de Direito Administrativo, Sim, foi isso? Não é? Sim. Também o Kugelmans, Alfredo Kugelmans, grande falencista, né? Grande falencista. E professores na área do direito penal, Alberto Marino Júnior. Puxa, né? Alberto Marino Júnior. Grande luminar, hein? Grande. Depois de você foi talvez o maior promotor sem dúvida que tivemos aqui no Brasil. Depois ele foi para o Poder Judiciário, né? Sim. Poder Judiciário. E na FIG, grandes professores passaram por lá. O André Franco Montoro lecionou, foi governador de São Paulo, foi senador, lecionou. Infelizmente não deu aula para mim. A mim também, já foi, isso é bem mais antigo, viu, gente? Eu também fui aluno lá nos anos 80 com você. Um que a gente gostava muito era o Trombete, né? Esse tem um orgulho muito grande. Ele era... O doutor Flávio Cleto Giovanni Trombete. Aliás, meu abraço aqui para o doutor Fábio, o irmão dele, doutor Flávio, filhos do ilustre... Colegas advogados também. Do ilustre advogado, ilustre magistrado, foi um dos primeiros magistrados, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros magistrados, né? Um homem de notável saber jurídico. Ser humano excelente, pessoa humilde. E se você se recorda, ele dava aula de direito processual civil, direito processual penal, prática forense civil e prática forense penal. Sim. E eu tive a aventura, de ser nota 10 nessas 4 disciplinas. Que maravilha, parabéns. Né? E um orgulho pelo professor exigente, sim, sempre foi, rigoroso, né? Como era o doutor Flávio, era dessa forma que sempre se aprendia. Sem dúvida. Eu me lembro até hoje do código dele, que era tudo marcadinho, tudo nas páginas, e ele ficava folheando, a gente via o código dele era desse tamanho, ficou desse, tanto que era marcado. Virou um vademecum, né? Virou cheio de post-it, né? Muito legal, bons tempos com ele. Bons tempos, um grande orador, um grande tribuno também, um profundo conhecedor do direito. Não é? Aquele profissional do direito das antigas. Foi marcante, né? Foi. Tivemos grandes professores, o Gasparino José Romão também, administrativo. Direito administrativo, não é? O professor Carvalho Pinto, sobrinho do ex-governador, que até hoje leciona na FIG. Sim. Né? Direito da Família e Sucessões, né? Sim. E tantos outros mais. Foi muito bom, uma época muito gostosa. E depois, se você tivesse ficado mais tempo lá, se você tivesse ficado um pouquinho, em 1987, até o Martinho Risso lecionou lá também. Olha aí, em 1987 e 88. Prata da casa, se você tivesse ficado um pouquinho mais lá... podia ter tempo. Que bom. Mas então,
uma satisfação recebê-lo aqui, você que é um ilustre advogado aqui de Guarulhos. Obrigado, eu que agradeço. Um grande profissional, sempre preocupado aqui com a categoria, com a classe dos advogados, né? Para que haja uma igualdade de oportunidades. Sem dúvida, né? No mercado profissional, que é sempre um mercado penoso. Né? Penoso. Hoje está muito penoso, mais ainda. Né? O que você acha desse sistema? Claro que tudo é... A vida tem que se modernizar sempre, né? Hoje nós não temos mais, a não ser os antigos que ainda permanecem, mas os processos são todos digitais. Sim. Salvo uma ou outra comarca ainda no Brasil, mas são poucas. Muito pouca. Muito pouco. Esse sistema facilitou, claro que facilitou, mas ele satisfaz, que facilita, que do seu escritório você protocola uma petição. Sim. Você não precisa ir mais até o fórum, pegar uma fila, vai no distribuidor, ou às vezes vai no cartório. Você não precisa ir mais no cartório ver processo. A parte prática é que você acaba, mesmo às vezes se locomovendo para uma comarca ou outra, você acaba conseguindo resolver através da digitalização ali mesmo, uma petição que você precisa fazer, ou outro ato que o processo exige, então realmente facilitou bastante, né? Mas em compensação não afastou um pouco o advogado do magistrado também, não? Afastou um pouquinho. Sempre. O contato humano é que a tecnologia acaba fazendo com que se perca mesmo. Eu advogo muito pouco, eu sou advogado, muita gente acha que eu sou só jornalista, não, eu sou sociólogo, sou empresário, sou advogado, advogo muito pouco, até por não dispor de tempo, mas... direito de família, por exemplo, aliás, qualquer ramo do direito, você precisa, às vezes, de uma decisão rápida, de uma liminar, de um despacho urgente e tal. E antigamente, como é que você fazia? Você ia ao cartório, pegava o processo, levava lá para o juiz, ou levava a sua petição, ele despachava ali na hora. Né? Era até mais rápido, dava mais trabalho para o advogado, mas era mais rápido. Né? Então, hoje ficou um pouco frio esse contato, né? Ficou. Eu vou te contar um fato aqui, foi até um inventário que eu fiz do meu sogro. Ele faleceu lá na cidade de Olímpia, São Paulo, né? E eu preparei tudo aqui, todos eram maiores, né? Preparei tudo aqui, paguei tudo por aqui, isso não havia ainda a digitalização. Preparei tudo por aqui, recolhi tudo por aqui, levei... Fui falar com o juiz da comarca, uma comarca pequena, né? Até um juiz muito simpático, de descendência negra, né? E aí, afrodescendente. Afrodescendente, Aí fui lá falar com ele, falei, doutor, tá tudo aqui prontinho, direitinho, bonitinho e tal. Aí ele olhou, tal, viu, deu um despacho, porque eu nem distribuí, eu fui distribuir depois do despacho dele. Aí distribuí, olha... Em 2 meses eu estava registrando esse inventário. Então, o contato humano que a gente está perdendo, isso é que dificulta. Né? Eu já obtive alvarás na área de sucessão em 10 dias. Foi surpreendente esse caso que eu tive, né? E o contato humano é o que a gente sente. Indispensável. É indispensável. E, apesar do contato humano, também precisa haver a sensatez, né? E a capacitação das pessoas para... o atendimento. Porque o juiz ele trabalha não só com a legislação, com o ordenamento jurídico, mas ele trabalha com o convencimento pessoal dele. Porque se fosse apenas para observar a legislação, bastaria que todo o sistema informatizado, que a legislação estivesse já lá, e quem julgasse fosse o computador. Né? Não. O elemento humano é indispensável. Né? É indispensável, olho nos olhos. Sim, né? Isso é que uma testemunha quando está. Por isso que as audiências... Eu sou muito favorável às audiências presenciais. A teleaudiência só quando é absolutamente impossível ou dificultoso. Porque o juiz ele tem que olhar no rosto sem dúvida, Nada como do requerente, do requerido, no caso do direito civil, ou do réu, e também do próprio acusador, o Ministério Público, né? Das testemunhas, das oitivas das testemunhas. Né? Por isso que hoje também no direito penal, por exemplo, né, durante as audiências são filmadas. Eu queria colocar uma posição... Mas antes de você colocar, nós vamos fazer um intervalinho. Intervalinho. Você vai voltar com essa... Não vai esquecer. Okay. Já a gente volta nesse papo gostoso aqui com o doutor Nelson Luiz Júcio, né? O que a gente falando sobre direitos. Até já.
Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Nós estamos de volta aqui com o Dr. Nelson Luiz Júcio. Você, no bloco anterior, você disse que ia contar uma coisa para nós. O que você ia contar? Eu queria pontuar com relação a justamente essa falta de contato humano e a flexibilização das leis, né? Com esses órgãos que estão se criando agora, de fazer as audiências de conciliação, e órgãos a própria legislação que regula a mediação e arbitragem. Mediação e arbitragem, essas coisas. Qualquer órgão hoje, por exemplo, eu sei que o Secov hoje está fazendo isso, a própria OAB pode estar fazendo isso, as câmaras de arbitragem. Quer dizer, essa fiscalização ela é boa, só que ela não pode esquecer, e aqui eu quero deixar bem claro, que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Então, as pessoas devem ir sim buscar mas sempre consultar um advogado. Mas sempre acompanhado de advogado. Nunca sem advogado. Porque apesar da praticidade, né, de haver uma solução dos conflitos, muitas vezes sem advogado você acaba não tendo assim uma conciliação muito justa, né? Ou então porque também tem a questão do domínio técnico. Eu me lembro que a essência da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especial federal, ela permitia, ainda permite de certa forma, né? Não foi abolido, mas hoje está mais difícil com a digitalização. Aliás, os advogados até para litigarem precisam se inscrever digitalmente lá. Sim. Mas o ius postulandi, que é aquela possibilidade de você, mesmo não sendo advogado, postular, né, como requerente. Sim. Como requerente, claro, né? A única exceção à regra é a Justiça do Trabalho. É a Justiça do Trabalho. Mas a gente sempre diz o seguinte, procure o seu advogado. Por quê? Porque até a forma de pedir... Sempre foi, né? Tem uma tecnicalidade. A tecnicalidade da petição, você tem, antes do pedido, você tem que demonstrar a causa de pedir. Não é isso? Sem dúvida. Né? Causa de pedir. Então, uma pessoa leiga não sabe como fazer isso e até pode omitir alguma coisa, pode perder até por causa disso. Os juizados especiais hoje também permite o ius postulandi, né? Os juizados especiais de pequenas causas. Especiais, só que também não é bom, a pessoa precisa estar acompanhada. Claro, até para ter uma argumentação, até porque normalmente você vai litigar contra alguma organização grande que leva... Tem advogados, manda os advogados lá e depois o pessoal não dá a mínima bola e você tem que ir na justiça comum, essa é a grande realidade. Então, é bom sempre, em qualquer... Antes de assinar, não precisa nem litigar na justiça, gente. Você tem um contrato para assinar, consulte um advogado. Sem dúvida. Antes de subscrever um contrato. Claro que você não vai assinar um contratinho desses de adesão de financiamento numa loja. Fica difícil, né? Você pegar o contrato, só assino, aquelas letrinhas miúdas.
se eu vou consultar meu advogado. Aí existem órgãos de proteção ao consumidor, né, PROCON e tal, que se tiver qualquer problema naquele contrato leonino, por exemplo, é muito comum ter contratos leoninos, mas você procura o PROCON. Não são todos os contratos que dá para você ficar procurando advogado, senão você não vive. Mas aqueles contratos que têm valores expressivos, que vai te comprometer de alguma maneira, ou poderá te comprometer, é bom consultar um mas advogado. ainda assim, né, apesar desses órgãos estarem atuando aí, fazendo uma advocacia meio que administrativa e às vezes saem bons acordos, mas mesmo, né, nesses órgãos como o PROCON, eu penso que deve também estar acompanhado de advogado. Isso se for no Porque PROCON. a empresa sempre vai acompanhada de advogado no PROCON para se defender. No PROCON, sim. Quando tiver uma reclamação no PROCON, sim. Mas eu digo assim, né, quando o sujeito está na loja, ele vai comprar, vai comprar calçado, comprar roupa e vai fazer um financiamento ali. Hoje quase não tem mais isso, sabe por quê? É cartão de crédito, parcela em 10 vezes e tal. Então já se resolve ali. Mas no passado, você tinha que assinar um contratinho de financiamento. Sim. As lojas tinham uma financeira, você assinava um contratinho, a financeira pagava, era da própria loja financeira. A financeira pagava a loja e você se tornava devedor da financeira, né? Ao comprar um carro, a mesma coisa, vai financiar num banco e tal. Aqueles contratos são contratos padrões. Sim, sim. Então, você pega a pessoa quer o dinheiro rápido, quer solucionar rápido, não vai pegar aquele modelinho de contrato da loja, já selecionou, vestiu a roupa, serviu, calçou o sapato, é esse. Aí vai lá no escritório, não faz isso, né? Então, não é esse tipo de coisa que a gente se refere. A gente se refere àqueles contratos que podem comprometê-lo, porque o conflito, ele sempre vem depois. A gente aqui, nós estamos tentando falar da prevenção. De você buscar a informação antes de fazer as coisas, de você ser informado. Consulte o seu advogado, qualquer que seja ele. Esse é o nosso lema, né? O nosso slogan, consulte sempre um advogado. Verdade. Então, para que o conflito não surja depois, né, se você já tiver uma informação, né, nem que você pague aí uma consulta com um advogado, né, que não é tão cara, né? Mas você já vai preparado, meio que preparado para fazer o negócio que você quer fazer. Claro, sem dúvida nenhuma. Certo? Bom, tem um assunto aí, Nelson, que você conhece bem, e um alerta para todos. Vamos tratar isso no próximo bloco, hein? Tem um golpe, é golpe, viu? É golpe, é estelionato, é malandragem. E o pior, que é uma empresa concessionária de distribuição de energia, que é a EDP Bandeirantes, envolvida nisso. Né? Envolvida sim, lateralmente, mas está envolvida sim. Ela tem termos de ajustamento de conduta que precisa cumprir. E olha, você que está aí nos acompanhando pode ser uma dessas vítimas e não sabe. Vamos elucidar esse caso daqui a pouco. A gente volta já já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Ajude o Lar Madre Regina, que atende muito bem a dezenas de idosos. Eles precisam de fraldas geriátricas, luvas de procedimento, material de higiene e limpeza e alimentos. Faça sua doação. O Mestre Jesus irá recompensá-lo certamente. Estamos de volta com o TV Cidade, eu aqui conversando com o ilustre advogado de Guarulhos, doutor Nelson Luiz Júcio. Gente, conta de luz. A gente às vezes pega a conta de luz, vai lá, paga, às vezes está em débito automático no banco, aí que a gente não vê mesmo. Mas embutida lá na conta de luz, durante anos ficou aí um clube, sei lá que clube é esse,
tomando dinheiro dos consumidores. Cobravam lá uma taxinha de adesão e tal, tarará. E quem arrecadava isso era a EDP Bandeirantes, né? Agora, obviamente, deve ter um contrato desse clube. Quem é o dono desse clube ninguém sabe, né? Mas tem que ter um contrato para poder arrecadar, ela tem que ter, né? A responsabilidade pela arrecadação é dela. As pessoas ligavam para as residências, tal, tarará. Imaginavam alguns que era da própria EDP, que iam ter algum benefício. Não, só tinham obrigação de pagar. Vamos conversar com o doutor Nelson, o que aconteceu? Então, em 2013, né, eu fiquei sabendo justamente dessas cobranças indevidas que a EDP Bandeirantes estava fazendo na minha conta. Na sua conta pessoal? Na minha conta de luz, só que eu não era o titular da conta. Mas essa me parece, doutor Nelson, isso daí é a população praticamente toda estava sendo vítima. Eu fiquei sabendo através de uma vizinha lá no prédio, no meu prédio, quase todas as contas de luz passaram por essa cobrança indevida. Aí você foi olhar mais atentamente na sua conta? Aí fui olhar mais atentamente e descobri que ela vinha cobrando desde 2008. Aí, imediatamente, me dirigi ao departamento da EDP Bandeirante e pedi o cancelamento. Só que o fato é que essa conta ainda estava no nome da proprietária antiga do apartamento onde eu moro, mas eu já moro lá há 25 anos, né, e estava pagando. Eu era o consumidor final que pagava as contas. Fui pedir o cancelamento da cobrança, cancelaram. Depois, na sequência, fui tentar transferir a conta para o meu nome, disse que eu tinha que ter autorização para poder transferir para o meu nome. Aí vai daqui, vai dali, levei documentos de contrato, que eu era o dono do apartamento e tal, não aceitaram. Aí pedi a devolução, não quiseram me dar. Aí houve um inquérito junto ao Ministério Público de Guarulhos, que ainda está em andamento. Quem pediu, a princípio, foi o doutor Lúcio Mesquita, e eu também fiz o pedido e foi feito num pedido só a minha reclamação, e ainda está em andamento lá, a ponto de eu ter que, depois, me foi solicitado uma autorização da titular da conta para que eu pudesse levantar o dinheiro. Fui com esse documento depois de um tempo para tentar levantar, também não me autorizaram o levantamento do dinheiro, alegando que eu teria autorizado essa cobrança. E como é que foi que eu descobri que houve essa autorização? Ligaram para a minha casa, a minha mulher atendeu, uma pessoa que deve trabalhar nessas firmas de telemarketing, e pedindo os dados os meus dados. Pessoais meus. Não da titular da conta, mas pediram o número do cadastramento da EDP da conta lá, e ela confirmou que era o número da minha conta de luz que estava no nome da outra. Ou seja, a conta de consumo de luz do prédio que você morava estava em nome de um antecessor, mas você que era o consumidor final, você que pagava as contas e você que ocupava o imóvel. Eu que ocupava o imóvel, eu que pedi o cancelamento da cobrança e eles não quiseram me devolver até hoje. Agora eu estou com uma ação na justiça, pleiteando essa devolução. No meio do caminho, o próprio Ministério Público acabou fazendo um termo de ajuste de conduta com a EDP Bandeirante para que ela, então, passasse a devolver para todos aqueles contribuintes lá, usuários da luz. Sob pena de multas. Sob pena de multas, devolver em dobro, com correção monetária. Ela teria que mandar carta para cada um dessas pessoas que haviam sido cobradas indevidamente. E a EDP, em relação ao meu caso, nunca cumpriu. Agora, depois que o Ministério Público mandou um ofício para ela, um segundo ofício que eu havia solicitado, é que eles estão tentando me devolver, mas não entraram em contato comigo assim, olha, nós queremos te devolver. Não, já devolveram uma parte numa conta que veio em julho. Eles vão descontando das contas. Vão descontando nas contas, e depois me mandaram um e-mail. Nesse e-mail eu falei, olha, eu não quero que abate da minha conta, quero que ela venha normal, porque eu estou discutindo ainda se eu vou levantar ou não o dinheiro que agora eles querem colocar à minha disposição. Só que o valor que eles querem colocar à minha disposição não é o valor correto que eu tenho direito. Então ainda está nessa discussão, né? Existe até um inquérito também criminal. Tem um criminal também. Criminal, além do inquérito civil público, tem um criminal. Tem um criminal, só que eu não sei como é que está o andamento desse aí. Quer dizer, foi um tremendo do 171 que foi aplicado por esse clube chamado Vale Encantado, né, que vinha com uma inscrição... Que deixou todo mundo desencantado, os consumidores ficaram desencantados. Isso, gente, isso é fraude da grossa. E a EDP Bandeirantes, que por sinal,
Aqui a loja da rua Luiz Facine atende muito mal, isso eu vi pessoalmente. Aliás, não sei se ainda está lá, mas tem uma gerente lá, uma tal de Vanessa, que precisaria pelo menos fazer um curso de boas maneiras para tratar o público. Porque ela é absolutamente incompetente, Vanessa. Você é incompetente, atende mal os consumidores, aquela fila imensa. Vocês pensam o quê? Vocês vivem graças aos consumidores, aqueles que pagam as suas contas, não é? Ao público em geral de Guarulhos que se utiliza de energia elétrica. Vocês têm uma concessão pública para distribuir. O mínimo que devem fazer, em qualquer tipo de atendimento à população, é tratar a todos com lhaneza, com respeito e com urbanidade. Tá? Isso é falta de vergonha na cara, essa maneira horrorosa com que vocês atendem as pessoas. E olha, se valer de um clube aí tal de Vale Encantado ou coisa que o valha, para cobrar valores inadvertidamente das contas de luz, então você que está nos acompanhando, observe bem a sua conta de luz, vê se tem alguma coisa estranha lá, se manifeste. Se você não tiver recursos até para contratar um advogado, procure a Defensoria Pública, que são advogados pagos pelo Estado, não é verdade, Nelson? Sim. A pessoa hipossuficiente, às vezes uma pessoa simplesinha, que não está desempregada, não tem, às vezes, como contratar um advogado, procure a OAB. A OAB tem um serviço também de assistência judiciária e nós temos hoje a Defensoria Pública. Mas se você tem valores expressivos, procure, consulte o seu advogado. Você tocou num ponto importante, até para finalizar. Até porque estamos no último minuto. Sim. O serviço prestado pela EDP Bandeirantes é muito péssimo. Inclusive são firmas terceirizadas, moças que são estagiárias, que até trabalharam no Clube Encantado e depois foram trabalhar na EDP Bandeirantes. Eu não sei qual é o vínculo. Deve ter alguma coisa estranha. É estranho aí, esse vínculo, esse sabe? vínculo aí, né? Muito estranho. Bom, ok? Essa é uma informação, estamos prestando serviço. Dr. Nelson Luiz Júcio, foi muito esclarecedor a sua vinda aqui. Muita gente está nos acompanhando, às vezes não. Sabe, conta a gente vai, pega, manda pagar, às vezes vai direto para o banco, débito automático, a gente nem vê o teor da conta, a gente acha que é aquilo mesmo. Vamos ficar atento no consumo, né? Às vezes pode ter malandragem na leitura, é muito comum ter também, viu, gente? Sabe o que tem de fraude? Olha, sabe? Olho vivo, hein? Doutor Nelson, muito obrigado. Amigo Martinho, eu agradeço, estar aqui com você, foi muito bom. E quero só lembrar, da nossa classe e dizer que sempre procure um advogado, consulte um advogado. É o TV Cidade, a gente volta amanhã, se Deus quiser, e fique com a programação aqui da TV Guarulhos. Tchau, tchau.